dia, eu me chamo Janaína Alice Francisco, sou enfermeira, formada pela Universidade do Rio dos Sinos, Porto Alegre, e atualmente trabalho no Hospital Vila Nova. Vamos começar a nossa disciplina da manhã de hoje de enfermagem clínica cirúrgica. Então vamos começar com a definição de o que é cirurgia. A cirurgia é um método de tratamento de doenças, lesões ou deformidades externas ou internas, que são por meio de técnicas realizadas, geralmente com auxílio de instrumentos, requerendo do cirurgião habilidade manual. O que seriam esses instrumentos? Seriam as pinças para realizar a cirurgia, que vamos precisar ver e utilizar mais à frente. Nós vamos entender um pouquinho dos termos, tá? Então, ali os objetivos das cirurgias, né? O objetivo das tecidos para cirurgias é tecido para exames, biópsias, são situações que são objetivos para realizar as cirurgias, tá? Estabelecer diagnósticos, como por exemplo laparotomia exploradora, curar doenças, que seriam retirada de tumores, úlceras, miomas e etc. Restaurar estruturas danificadas, como por exemplo cirurgias plásticas. Vamos começar um pouquinho falando sobre a história da cirurgia. A partir do século XIX, a cirurgia ela se tornou uma especialidade médica, aumentando com isso a chance de sobrevida dos nossos pacientes. Então, em 1847, existe um médico húngaro chamado Semmelweis, que ele instruiu os alunos dele para que eles lavassem as mãos com ácido clórico e antes de cuidar dos pacientes. Então, o médico húngaro, ele foi o precursor, ele foi o pai da asepsia. Então aqui eu trouxe 2 slides com as fotos desse médico húngaro, ali ele lavando numa bacia as mãos e dando aula para os alunos dele na faculdade de medicina com a instrução da asepsia, lavagem de mãos. Então o Pasteur, em 1860, ele iniciou o estudo da bacteriologia. O Neubler, ele instituiu em 1882 o uso do avental cirúrgico, que é muito importante para ser realizado as cirurgias. O uso do avental ele é usado não só pelo médico, mas também pelos circulantes em sala, que são os técnicos de enfermagem, né? O Alsted, em 1889, ele instituiu o uso das luvas de borracha. O Radek, ele instituiu o uso das máscaras para os atos operatórios. Para ver como é importante, até os dias de hoje, ter esses precursores para a gente conseguir hoje usar a máscara. De onde é que saiu? Lá em 1860, 1889 já tinha estudiosos para trazer isso que nós usufruímos hoje. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre o que é o centro cirúrgico. O centro cirúrgico do hospital ele é um conjunto de instalações e áreas agrupadas dentro de um hospital, onde ele permite a realização das atividades cirúrgicas nas melhores condições de segurança para o paciente, que é o fundamental, a gente prestar uma excelente assistência para o nosso paciente, conforto para os médicos e para a equipe de enfermagem também, que é muito importante, porque ela vai auxiliar o médico nas cirurgias, vai circular, então ela precisa também estar em condições de segurança. É muito importante isso. Então agora a gente vai começar a tratar sobre o que são doenças. Aqui tem um pequeno conceito da doença dado pela Organização Mundial de Saúde. O que é a doença? Ela se refere a um conjunto de sinais e sintomas que afetam o bem-estar do paciente, seja ele mental, físico ou social, e não sendo especificamente apenas a presença da enfermidade, trazendo sempre os 3 pilares de que o nosso paciente ele não é repartido, ele é
ele é um conjunto, ele é um todo. Tanto é que se ele é afetado mental, físico ou social, ele não está sadio, ele tem uma presença de alguma doença. Então, se as condições de vida, emprego, acesso à educação e saúde, eles não são favoráveis à pessoa, né, ao indivíduo, ele tem a menos chance de ter uma vida digna e com condições adequadas. Que não é isso que se espera. Se espera que o paciente ele tenha saúde integral no seu todo, né? Então, aqui temos o conceito de doença aguda. O que é uma doença aguda? Ela é de uma curta duração, né? Aqui eu trago os exemplos de o envenenamento, o tétano, raiva, difteria, gripe, né? Que ela é uma doença de curta duração, de início agudo, né? Então, a doença crônica, trazemos ali como exemplo que ela é uma doença que ela evolui a longo prazo, ela evolui com o tempo. Então, nós temos ali o exemplo da tuberculose, da diabetes mellitus, da doença coronariana, da hipertensão e da neoplasia, né, o câncer, né? E a dor, ela é conceituada, segundo a International Association for Study of Pain, né, que tem a sigla como IAS, como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, né, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, essa experiência ela é influenciada por diversos fatores biológicos, sociais, psicológicos, e ela induz, né, repercussões biopsicossociais desfavoráveis ao nosso paciente. Então, sempre a gente deve estar atento a situações em que o indivíduo ele não consiga se comunicar verbalmente conosco, porque isso não afasta que ele esteja sentindo dor, né, e tenha necessidade de tratamento adequado para o alívio desta dor. Então, a dor ela varia não somente de um indivíduo, para outro, mas também de acordo com os fatores neurofisiológicos, hormonais e as estratégias de enfrentamento situacionais e psicológicas, e também diferentes de culturas pode afetar a magnitude desta dor, né? Então, a classificação da dor aguda é aquela que sempre ela está associada a uma lesão, uma injúria, uma afecção traumática, algum trauma ou uma inflamação. Tanto é que os sinais da inflamação são dor, calor, rubor e edema. Então, ela é um sinal da dor aguda, a inflamação, né? Tem início súbito, rápido, né? De curta duração, e possui claramente um fator associado a ela. Ela sempre tem um fator associado. A dor crônica a ESP define como uma dor persistente, recorrente, por um período de maior do que 3 meses. Né? A ocorrência da dor ela é especialmente crônica, ela deve gerar um estresse físico e emocional no nosso paciente, e ela é considerada um problema de saúde pública. É causador de morbidade, absenteísmo ao trabalho, que é a falta. Muitas vezes o paciente ele não comparece ao seu trabalho porque ele está com dor, ele não pode trabalhar com dor. Então, a dor crônica ela não é um sintoma, mas ela é uma doença em si. Então, aqui eu trago a escala de mensuração da dor. A dor ela pode ser mensurada utilizando um escalonamento de número ou de valor, geralmente associado a uma intensidade. Essas escalas unidimensionais elas avaliam principalmente a intensidade por suas descritores numéricos, né? De 0 a 10, que o paciente pode descrever para nós, verbais, palavras, ou visuais, imagens, para quantificar a dimensão sensorial e a intensidade da dor ou do alívio dela. Então, aqui eu trouxe a escala numérica analógica da intensidade da dor. Então, aqui temos a escala numérica de 0 a 10, que ali é a 0, que é a sem dor, até a 10, que é classificada como dor insuportável. Então, nessa aí também temos ali a escala de descritores verbais, que é sem dor, a dor leve,
a moderada, a intensa e a dor insuportável. Então trago também aqui a escala visual analógica, que é essas escalinhas aqui, a escala de face de von Becker, que é desde o 0, aqui que é sem dor, e a dor insuportável, que é nível 10. Muitas vezes o paciente pode chegar até nós expressando, porque a dor ela é subjetiva, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Ele pode chegar e te dizer, enfermeira, eu estou com uma dor grau 11, grau 20, porque a dor ela é subjetiva. Então a gente não tem como mensurar essa dor, ele vai nos descrever a intensidade dessa dor. E a dor ela deve ser sempre avaliada frequentemente para guiar a conduta e prestar uma melhor assistência ao nosso paciente, que é o nosso objetivo, na verdade, prestar uma assistência cada dia melhor para o nosso paciente. E o paciente ele não pode sentir dor, tá? A nossa sempre ofertar medicação de acordo com a prescrição médica, é claro, para o paciente não sentir dor. E isso deve fazer parte da sistematização da assistência de enfermagem, que é o SAI. Então é preciso que valorize, que a gente sempre valorize a queixa da dor do nosso paciente e que a intensidade dessa ela não represente apenas um número a ser registrado no prontuário, mas um sintoma que suscite uma ação na busca do alívio e do tratamento dessa dor, e uma meta para o alívio da dor e da segurança do paciente, que é o nosso objetivo. Aqui eu trago algumas referências de livros, né, de onde eu tirei esse conteúdo, que é a avaliação diagnóstica de enfermagem da Alba Lúcia Botura e Silva, avaliação de mensuração, pesquisa, teoria e prática. Então, agora eu vou entrar no outro conteúdo que temos aqui, que é a classificação das cirurgias. Tá? Então, as cirurgias elas têm classificações que vão desde aqui da emergência, né? Que ela deve ser realizada, já diz, emergência imediatamente. Desculpa. Aqui trago como exemplos aqui a apendicite saturada, lesão por arma de fogo, né? Tiro. Enfim, a de urgência, que é no máximo 24 horas que ela tem para ser realizada, que eu trago como exemplos aqui nódulo na mama e lesões biopsiadas ou já biopsiadas, né? Já foram realizadas a biópsia. Eletiva, que são as cirurgias programadas, né? Que realizadas a qualquer momento, né? Que temos como exemplo a postectomia, a perineoplastia e a amidalectomia. São os termos cirúrgicos que mais à frente nós vamos conversar sobre eles, sobre cada um deles. Aqui a gente tem os tipos de cirurgia, né, que é a cirurgia limpa, né, que ela é realizada em tecidos estéreis, como exemplo pele, cirurgias vasculares, de mama, enxertos de pele, as cirurgias potencialmente contaminadas, que entra dentro das cirurgias gástricas, vias biliares, a cirurgia contaminada, né, que é a realizada em local com flora microbiana abundante, tudo isso tem na apostila de vocês, pessoal. Então aqui, ó, na página 108, aqui a gente traz a cirurgia contaminada, que ela é realizada em um local com flora microbiana abundante, porém sem apresentar processo infeccioso no local.
e a cirurgia infectada, que é a cirurgia realizada em qualquer tecido com processo infeccioso no local. Essa é a cirurgia infectada. Então amanhã vamos dar seguimento à nossa aula e falamos um pouquinho sobre a terminologia cirúrgica, que é esses termos aqui, ó. Então, a gente pode dar como exemplo perineoplastia, amidalectomia, postectomia. Então, aqui na apostila, na página 108, temos aqui os prefixos e os sufixos de cada uma das principais cirurgias. E amanhã a gente vai prosseguir, dar seguimento e vai se aprofundar em cada uma dessas terminologias. Por hoje eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada e até amanhã.